Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 1 do terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD na classe de jovens. Isso mesmo, estamos iniciando mais um novo trimestre nesse ano de 2024, o terceiro trimestre. O ano tem passado bem rápido, nós já estamos no terceiro trimestre, nós já estamos no segundo semestre do ano de 2024. E estamos aqui, continuamos aqui com você, amigo, audiência do ebedemfoco.com. Nosso irmão em Cristo, nossos irmãos em Cristo, que Deus abençoe a todos vocês. É um privilégio em Cristo ter a companhia de vocês, fazendo parte do projeto EBD em Foco, que ajuda a milhares de professores a melhorar a sua ministração na sua EBD. Que Deus abençoe a todos e nós então vamos para a nossa lição. Só lembrando que se você se tornar um assinante do ebedemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados, né? E nesse terceiro trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Pois é, e você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja na escola bíblica ou em algum outro momento, então seja um assinante da ebedemfoco.com e você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você, sendo um assinante do ebedemfoco.com, pode baixar todos eles aqui no ebedemfoco.com. Temos também uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. Todo mundo trabalhando para entregar o melhor conteúdo para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides das revistas de adultos, slides das revistas de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, são mais de 70 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores, que é muito importante para você que ministra na sua igreja. Acesse o site ebedemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94, é o DDD 984092869. Muito bem, o texto principal da nossa lição se encontra em Daniel capítulo 1, verso 3, que diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Aqui nós temos uma informação que é importante sobre Daniel e seus amigos. Eles eram pelo menos de linhagem nobre, né? Pelo menos de linhagem nobre. Não há evidências tão claras de que Daniel e seus amigos fossem de linhagem real, porque não foram só eles levados, né? Eles foram que mais tiveram destaque, mas eles eram nobres. Porque Daniel e seus amigos foram levados na primeira leva, né? Na primeira invasão. E geralmente os conquistadores faziam isso. Na primeira invasão eles chegavam e levavam os nobres e também os da família real, especialmente os nobres e os da família real por dois motivos. Da família real para manter o controle e os nobres para que os nobres pudessem ajudar no crescimento cultural e científico da nação conquistadora. Sendo assim, Daniel e seus amigos, que eram nobres, foram levados para a Babilônia. Resumo da lição: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. O exemplo de Daniel é um exemplo muito forte de como se manter fiel apesar da
hostilidade à sua volta. Mesmo ele jovem, sendo um prisioneiro numa cultura absolutamente distinta da sua e muito hostil, ele permaneceu fiel ao Deus que servia. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque nós vamos estudar daqui a pouco que este livro, o livro de Daniel, é um livro histórico. Ele narra fatos históricos que de fato aconteceu. E isso significa, para nós neste contexto aqui, de que é possível você permanecer fiel mesmo diante de situações adversas à sua fé. O texto bíblico é o livro de Daniel, óbvio, Aqui dessa lição, capítulo 1, verso 5 a 14, mas é óbvio, no capítulo 1 todo você deve estudar para ter uma visão panorâmica do livro de Daniel. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faz aí o estudo. Nossa introdução. Neste trimestre teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta. Daniel é um livro histórico e profético. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, mas eu já vou adiantando. É uma coisa que os teólogos e estudiosos eles costumam fazer essa diferença. O livro de Daniel ele é histórico e profético. Daniel ele era um sábio conselheiro que interpretava sonhos e tinha visões, e ele escreveu essas visões. Mas Daniel não era um profeta no sentido ministerial como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ele não tinha esse ofício profético. O ofício de Daniel era outro. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia, destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos em terra estrangeira. E como foram desafiadoras e marcantes! Cova dos leões, fornalha de fogo e assim por diante, fora as visões, a interpretação dos sonhos, fora que Daniel se tornou um homem importantíssimo que vivia na corte e assim por diante. A vida de Daniel foi, sem dúvida, nada comum. Ao percorrermos os seus 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e aos jovens em particular. Isso porque Daniel era um adolescente quando foi levado para a Babilônia. Seu testemunho de vida nos encoraja a enfrentar as adversidades e a cultura secularizada, pluralista e neopagã que predomina na sociedade ocidental contemporânea. É um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil. Daniel também viveu numa cultura secularizada, pluralista e profundamente pagã, mas ele, como um homem temente a Deus, não considerou isso um problema, mas foi fiel, sendo um exemplo para nós de que é possível permanecer fiel. Na primeira lição teremos uma visão panorâmica do livro e do seu contexto e o início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônico. Então nós teremos todo esse trimestre para conversarmos sobre o livro de Daniel. Então vamos para o nosso primeiro tópico, o livro de Daniel. Panorama geral do livro de Daniel. Os 12 capítulos do livro de Daniel percorrem um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica ao reinado de Judá, 605 a.C., até a queda da Babilônia diante de Ciro da Pérsia, em 536 a.C. O livro narra a trajetória de Daniel e de seus amigos, destacando os desafios culturais, políticos, morais e espirituais que eles suportaram em terra estrangeira. Daniel e seus amigos eram ainda jovens, mas eles suportaram desafios culturais, políticos, morais e espirituais em uma terra estrangeira. Tudo isso pela fé e por amor ao Deus
em quem eles criam, ao Deus que eles serviam. Isso é muito legal de olhar como estes jovens permaneceram tão fiéis a seus valores, a sua crença, ao seu Deus, mesmo diante. Gente, e nós não estamos falando de uma cidade, de uma pequena cidade, de um pequeno vilarejo. Não, Daniel e seus amigos foram para o centro nevrálgico da humanidade naquele momento. Babilônia era a grande nação, era o grande poder cultural, poder bélico e poder político da época. Eles foram para o centro do problema. Eles foram viver no olho do furacão, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis. Ao longo de todo esse tempo, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais, desde a juventude até a sua velhice. Como eu acabei de falar, Daniel e seus amigos, especialmente Daniel, não foi para um vilarejo em Babilônia, não foi para as favelas de Babilônia, ele foi para a corte. Ele estava no centro de poder da corte, era ali que ele estava. Era ali que ele estava testemunhando sobre Deus. Também registra as mensagens proféticas que o Senhor lhe revelou, inclusive interpretações de sonhos, visões de animais simbólicos e uma visão detalhada dos eventos escatológicos. Por isso o livro é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de Daniel, chamado de Apocalipse do Antigo Testamento, por causa da sua grande quantidade de profecias, né? E boa parte das profecias de Daniel já se cumpriram, né? Mas tem algumas delas que ainda não se cumpriram. A autoria e mensagem é dominante entre os estudiosos judeus e cristãos que o autor deste livro é o próprio Daniel, conforme atesta as evidências internas, né? As evidências internas de Daniel 8 e verso 15, e também o verso 27, Daniel 9, verso 2, Daniel 10, verso 2, atesta que Daniel seja escritor. Por quê? Por exemplo, aqui temos Daniel 8 e 15, que diz que enquanto eu, Daniel, observava a visão, ou seja, ele narrando a situação em primeira pessoa. As outras referências também fazem a mesma coisa, ou seja, Daniel narra a história em primeira pessoa. Ele mesmo viveu e ele mesmo escreveu. Além disso, Jesus também faz menção do livro de Daniel como uma ideia de que Daniel escreveu as visões, Daniel escreveu o livro. Mateus capítulo 24, verso 15, fala sobre essa referência que Jesus faz ao livro de Daniel e a Daniel como escritor do livro. Os seus registros históricos revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, no qual viveram exilados em meio a uma cultura diferente e hostil. O seu conteúdo vibrante compõe uma mensagem repleta de significados e ensinamentos, né? Lendo o livro do profeta Daniel, acho que isso aqui é muito importante. É muito importante. Todo jovem deveria se aplicar bastante na leitura do livro de Daniel para entender que é possível ser fiel em um mundo hostil à fé cristã. Destaca a necessidade do crente manter a fé inabalável em momentos de adversidade e nos recorda de que podemos ser íntegros em qualquer ambiente. Isso aqui é importante. O professor deve inclusive explorar isso com seus alunos na sua classe, né, para que os alunos sejam chamados a atenção a isso. Daniel e seus amigos é um exemplo de que é possível e é necessário o crente manter a fé inabalável em momentos de adversidade e nos recorda de que podemos sim ser íntegros em qualquer ambiente. Uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós podemos estar em qualquer lugar e não sermos corrompidos.
mostra que Deus é soberano e o Senhor da história, pois o reino, o domínio e a majestade dos reinos lhe pertence. Por mais que houvesse ali um Nabucodonosor em Babilônia, por mais que houvesse um Joaquim em Judá, um verdadeiro traste, né, que queimou a Bíblia, que prendeu Isaías e Jeremias e assim e fez as mais idiotices que um homem poderia fazer na face da vida. Por mais que existisse esses homens em posições de poder, nós não devemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Estrutura e peculiaridades. Por se tratar de um documento histórico e ao mesmo tempo profético, é possível dividir o livro em duas seções que formam um todo perfeito. Na primeira parte, capítulos de 1 a 6, são narrados os fatos e as experiências importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia, né? Esse primeiro período é a vida de Daniel, né? Daniel está vivendo dentro da Babilônia o que está acontecendo com ele, especialmente dentro dos palácios, né? Nos lugares nobres. Na segunda parte, capítulos 7 a 12, estão as visões e as mensagens proféticas que revelam acontecimentos dos séculos seguintes e até o tempo do fim, né? Então nós temos dois momentos no livro. Você quer saber mais sobre como foi a vida de Daniel dentro do palácio babilônico? Aplique a sua leitura até o capítulo 6. Se você quer conhecer um pouco mais das visões, né, essa parte mais escatológica, profética do livro, do capítulo 7 até o capítulo 12. Uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora seja considerado um profeta, Daniel não profetizou diretamente ao povo, como outros profetas do Antigo Testamento. Em vez disso, ele serviu como um conselheiro e intérprete de sonhos e visões para reis e governantes da Babilônia, que vale lembrar, né? Reis e governantes, não apenas Nabucodonosor, mas outros reis também. Olha só que detalhe interessante tem aqui nesse slide sobre a estrutura, né, do livro de Daniel. Uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora seja considerado um profeta, Daniel não profetizou diretamente ao povo, como os demais profetas do Antigo Testamento. Ele era muito mais um conselheiro, né, na corte do que um profeta. Ele não era um profeta de ofício. Ele profetizou. Tanto é que muita gente, inclusive aqui o comentarista usa várias vezes apenas livro de Daniel e não o livro do profeta Daniel, como recorrentemente faz o livro do profeta Isaías, livro do profeta Jeremias. Porque o que acontece? Daniel era um homem da corte, um conselheiro, um intérprete. Ele era um sábio, né? Ele era um sábio. Ele não era um profeta de ofício, mas ele recebeu visões e profecias da parte de Deus. Outra característica notável deste livro é o uso das duas línguas diferentes. A maior parte do capítulo 2 ao capítulo 7 está escrita em aramaico. Os capítulos 1 e 8 até o final do livro são escritos em hebraico. Essa mudança de língua reflete a natureza do livro, que abrange eventos ocorridos na Babilônia e profecias relacionadas a Israel. Essa é uma estrutura bastante histórica, que fala muito da realidade do que eles viveram naquele momento, né? Das transições políticas, religiosas, culturais, e parte do livro é escrita em hebraico e outra parte em aramaico. Segundo tópico, compreendendo o contexto. O contexto histórico. No pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político na região. Em 605 a.C., após derrotar o faraó Neco do Egito na Batalha de Carquemes, que é uma batalha muito conhecida, muito famosa, e Jeremias registra isso também lá em Jeremias 46, verso 2, a Babilônia estava se consolidando como grande potência mundial, né? Muito interessante que naquela época os reis, né, as nações viviam em conflitos o tempo todo. E sempre que um grande era derrotado, o vencedor se tornava em potência mundial. E a Babilônia estava se consolidando, né, como grande potência mundial. Liderado por Nabucodonosor, o exército babilônico invadiu e sitiou Jerusalém no terceiro ano do reinado de Joaquim.
era o início das invasões babilônicas ao reino de Judá e sua capital. Posteriormente, em 2 outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida em 597 a.C. Você confere isso em 2 Reis 24. E a terceira, a maior de todas elas, em 586 a.C., ocasião em que a cidade foi arrasada e o templo destruído. Tudo isso por causa da perversidade do povo de Deus. Um rei ímpio. Jeoaquim era filho de Josias e sucedeu seu pai como rei de Judá aos 25 anos de idade. Foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus, alertando Jeoaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino devido à idolatria e à injustiça. Ele exortou o rei e o povo a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Jeoaquim não apenas rejeitou a palavra do profeta, mas também queimou o rolo no qual a palavra de Deus estava escrita. Então, o momento da invasão babilônica não é um momento qualquer, é um momento de profunda perversidade da nação de Judá, da nação do povo de Israel, da nação de Judá em Jerusalém. Não foi do nada, né? Se por um lado Babilônia está, Nabucodonosor e sua tropa está em busca de conquistar novos terrenos, por outro lado eles são instrumentos de Deus para castigar Judá e seu povo. Deus castiga seu povo. Israel havia virado as costas para Deus. Em vez de arrependimento, os líderes e a nação endureceram o coração para não seguirem os seus estatutos, né? Segundo as Crônicas 36 e 14 fala, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Por essa razão, o Senhor estava disciplinando o povo da promessa ao permitir o seu cativeiro e a destruição da cidade, né? Como eu disse no início, era comum as nações estarem em guerra, era comum as grandes potências estarem em expansão. Você pode, por exemplo, assistir o filme Alexandre o Grande, que você pode aprender isso de forma muito clara. Não havia necessidade de alguém ser hostil, havia no coração desse rei um sentimento de expansão, né? E a Babilônia estava nesse momento de expansão. E Deus direciona a Babilônia para Judá. Babilônia estava expandindo, estava conquistando. E Deus então direciona eles para Judá, para trazer castigo por causa da perversão do povo que era para ser a luz do mundo e sal da terra. O profeta Daniel é enfático ao escrever que foi o Senhor que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem saqueados e profanados. O Senhor corrige quem ele ama, né? Hebreus 12 e 6 diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. E toda a história está sob o controle dele. Ele é soberano sobre todas as coisas e até mesmo os ímpios podem ser usados para cumprir a sua vontade. Deus está no controle de tudo, né? E o profeta Daniel é enfático ao escrever que foi o Senhor que entregou Judá, que entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Como eu acabei de falar, assim como uma série de outras grandes potências, Babilônia estava fazendo a sua expansão, conquistando, e Deus então direciona eles para Judá. Terceiro tópico, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Um livro para todas as épocas. Olhando para a jornada íntegra deste jovem hebreu até a sua velhice, chegamos à conclusão que o livro de Daniel era para todas as épocas, retirado à força de sua casa quando ainda tinha cerca de 14 anos. Daniel foi conduzido até uma terra estrangeira, dentro de uma cultura hostil, cercada por inimigos, e enfrentou diversos ataques e desafios ao longo de sua trajetória. Esteve exilado por mais de 70 anos até o fim da sua vida. Ele não voltou para casa. Foi levado com 14 anos
Se fosse no mundo que nós estamos vivendo hoje, né, na geração Nutella, esse menino teria se matado, esse menino teria se perdido, esse menino teria entrado em depressão. Mas não, Daniel manteve a fé em Deus e foi poderosamente usado por Deus, mesmo sem ter a esperança de voltar para casa e mesmo sem voltar para Jerusalém. Enfrentou conspirações, mudanças culturais e políticas, sendo pressionado de diversas formas, mas não negou sua fé, embora centenas de anos tenham se passado desde a sua época. Sua trajetória é um exemplo inspirador para os dias em que estamos vivendo. Vale a pena permanecer fiel. O livro de Daniel, por ser a palavra de Deus, continua atual e a sua mensagem urge para esse tempo. A história de Daniel pode ser a nossa história, uma história de fidelidade, uma história de fé, uma história de oração, uma história de amor a Deus. O mundo transtornado. O período do profeta foi um dos mais turbulentos em termos de mudanças geopolíticas na região do Oriente Médio e no mundo antigo. Ele viveu em um mundo cujas características se repetem hoje. Por exemplo, mundo frágil e cheio de incerteza. Estudiosos têm caracterizado o período recente, principalmente pós-pandemia, como um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Um mundo completamente instável, completamente à beira do colapso. É isso que nós estamos vivendo e era o que Daniel também vivia, por causa das grandes conquistas, das grandes incursões das grandes nações, que poderia chegar a qualquer momento, em qualquer lugar e conquistar. A Babilônia era palco das transformações e agitações globais de sua época, porque eles estavam sempre em movimento, sempre conquistando alguma coisa. Daniel viu impérios desmoronarem e reis caírem, enquanto as pessoas sobreviviam com expectativas aterrorizantes. A sua trajetória irá nos ensinar a encontrar resistência e coragem em dias ruins, além de esperança numa época de desespero. Como nós vivemos em um mundo líquido, um mundo superficial, uma folhinha de papel. É isso, as relações são assim, a estabilidade política e econômica está assim, mas nós aprendemos com Daniel, que nós devemos ter coragem e enfrentar os dias ruins, além de ter a esperança numa época que virá. Segundo, mundo com constante transição de poder. Daniel serviu nos impérios babilônico e medo persa, com a mesma fé e fidelidade. Nenhum soberano o fez mudar suas convicções, tampouco o poder o seduziu. Com ele somos lembrados de que os reis, presidentes e governantes da terra passam, mas o Senhor permanece para sempre. Não importa quem esteja no poder político, o cristão mantém a sua esperança sempre em Deus. É muito triste, eu vejo muito triste. Por exemplo, no Brasil vive uma dualidade, um extremo muito violento. Existe esse extremismo político brasileiro, Lula e Bolsonaro. E às vezes eu fico triste de ver cristãos até se degladiando por causa desses dois homens. Uma certa deificação desses homens. É algo absurdo, algo profundamente absurdo. E nós precisamos aprender como Daniel. Os reis da época de Daniel, lá na Babilônia, não eram reis que odiavam Daniel, não. Daniel foi para a cova dos leões por causa de uma trama de seus companheiros, de serviço público, por causa de pessoas que não gostavam de Daniel, mas o rei mesmo gostava de Daniel. E mesmo assim, Daniel não tinha a expectativa de que as coisas melhorariam por causa dos reis. Nunca. E nunca ficou bajulando nem deificando ninguém. A esperança dele sempre foi em Deus. Terceiro, mundo de conflitos e violência. Daniel viveu de perto os horrores da destruição provocada pelas guerras entre nações e sentiu na pele o sofrimento decorrente do exílio. Semelhantemente, o mundo contemporâneo continua a ser palco de conflitos internos e internacionais, ações terroristas e violências de todas as formas, provocando dor e imigração forçada. As pessoas vivem em pânico
em determinadas regiões, vivem em pânico por causa da instabilidade política. Isso nos faz recordar das pessoas que se encontram nas situações que precisam da nossa oração, apoio e busca por soluções. Quarto, mundo hostil aos valores judaico-cristãos. Nós vivemos isso também, né? É possível traçar um paralelo da época de Daniel com o panorama da cultura contemporânea, essencialmente hostil à visão de mundo judaico-cristã, né? Igrejas queimadas são outro sinal da perseguição a cristãos no Oriente Médio, né? Então, assim como Daniel, nós também vivemos em um mundo onde a nossa fé é ridicularizada, onde a nossa fé é vilipendiada e assim por diante. Mas a exemplo de Daniel, nós devemos manter a fé. Da mesma forma que aquele jovem hebreu foi pressionado a abandonar sua crença em razão das pressões culturais e religiosas dentro da Babilônia, os cristãos de hoje estão enfrentando ataques severos da cultura anticristã. O exemplo do relativismo, do secularismo e dentre outras correntes filosóficas. Isso prova a pressão social que os jovens sofrem na sociedade de hoje. Mas devemos lembrar de que é possível permanecer fiel. Como veremos no decorrer do trimestre, o livro de Daniel nos ensinará a ter sabedoria e inteligência espiritual para combater as estratégias do inimigo no tempo presente. Então nós teremos todo um trimestre para nós aprendermos lições importantíssimas sobre o livro de Daniel, a conduta de um jovem que preferiu arriscar tudo em nome da fidelidade ao seu Deus. Devoção e testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. O seu testemunho nos mostra que a sua convicção não estava confinada ao ambiente privado, preferindo enfrentar os leões a renunciar uma confissão pública de fé. Isso aqui é muito interessante. Daniel sempre deixou bem claro quem ele era e a quem ele servia. O professor deve explorar isso com seus alunos. A nossa fé não deve estar confinada. Jesus disse: vocês são a luz, não se pode esconder, né, uma cidade que está edificada em cima de um muro. Ou como também Jesus disse: vocês são a luz, não se acende a candeia e coloca debaixo da mesa, mas coloca no candeeiro para iluminar. O que Jesus está dizendo? É impossível não ver a luz. Nós como cristãos vivemos nos escondendo. Isso é uma coisa patética. Daniel fez questão de mostrar quem ele era e quem ele servia, independentemente das consequências. Isso é fé e amor. Nós precisamos aprender com Daniel. Ele é um grande exemplo bíblico de como podemos usar a sabedoria e o conhecimento de Deus para testificar em diversos lugares da sociedade. Daniel manteve a postura e não negou a sua fé. Nossa conclusão: o livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Então é isso aí, chegamos ao final de mais uma lição, né? Primeira lição do terceiro trimestre de 2024, classe de jovens. E você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto do momento da sua ministração e nos envie para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. É isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.